Em uma aldeia remota, escondida entre montanhas, vivia Wu, um homem endurecido pela vida. A amargura dominava seu coração. Ele compartilhava sua humilde casa com sua mãe, Lin, uma idosa frágil, que já não podia andar sem dor. O que restava da juventude dela estava distante, assim como o amor que um dia teve por Wu. Seu filho, dominado pelos fracassos, transbordava frustração, e era sobre Lin que sua raiva caía, implacável. Todos os dias, Wu voltava dos campos cansado e com um ódio acumulado. A menor falha de Lin era o suficiente para desencadear explosões de fúria. Você não faz nada certo. Por que ainda está aqui? Rugia ele, jogando o pouco que ela havia preparado no chão. Lin, incapaz de responder, apenas abaixava a cabeça. O medo já tinha se instalado em seu peito há muito tempo. Cada dia era uma luta, não contra a fome ou o frio, mas contra o próprio filho. O tempo transformou-o em um homem que Lin mal reconhecia. Quando ele gritava, a pequena casa parecia estremecer. As agressões físicas eram frequentes, mas as verbais machucavam ainda mais. Certo dia, ao voltar dos campos, Wu encontrou sua mãe tentando acender o fogo. O frio já tomava conta do ambiente. Furioso, ele avançou. Você não consegue nem fazer fogo. O que eu fiz para merecer isso? Lin, trêmula, mal conseguiu reagir quando foi empurrada com tanta força que caiu, sentindo seus ossos frágeis estalarem. Os vizinhos, que há muito tempo ouviam os gritos, optavam por não intervir. Lin, quando saía de casa, escondia os hematomas com camadas de roupa. O sofrimento era um segredo silencioso, mas evidente para quem quisesse enxergar. O ciclo de violência parecia interminável. A cada dia, a raiva de Wu se intensificava, e ele descontava em sua mãe a frustração por sua própria incapacidade de melhorar de vida. Havia momentos em que ele a ignorava, deixando-a sem comida ou companhia, como se desejasse que ela simplesmente desaparecesse. Outras vezes, sua escuridão interna o fazia avançar com os punhos cerrados, pronto para mais um ataque. Você é um peso morto. Ele gritava. Em uma noite particularmente violenta, Wu foi longe demais. Bêbado e descontrolado, voltou furioso de uma discussão com os aldeões, e como sempre, descontou sua raiva em Lin. Mas desta vez, a velha senhora não suportou mais. Ela caiu, fraca, e ele, ao contrário das outras vezes, não saiu. Naquela noite, Wu teve um pesadelo terrível. Ele sonhou que sua mãe, tão maltratada, finalmente havia morrido. A casa, antes cheia de seus gritos, estava agora silenciosa. O peso da solidão o esmagava. Ao acordar, suado e assustado, Wu sentiu algo que não podia mais ignorar. O vazio que estava criando ao seu redor. Atordoado, ele saiu de casa e vagou até um riacho. Lá, exausto, caiu de joelhos. Foi então que um monge apareceu, sereno e silencioso. O monge se sentou ao lado de Wu, sem julgamentos. O que te aflige? Perguntou, após um longo silêncio. Wu, orgulhoso, hesitou, mas as barreiras que ele havia erguido durante anos começaram a ruir. Eu sou o próprio veneno, confessou ele, com a voz embargada. Eu destruí minha mãe e a mim mesmo. O monge assentiu calmamente e respondeu: o ódio que você alimenta consome tudo à sua volta, mas há um caminho para apagar essa chama. Para encontrar paz, você deve abandonar o peso que carrega no coração. Wu ouviu aquelas palavras como se sempre soubesse, mas nunca tivesse admitido. A raiva que ele usava como escudo começou a se desintegrar, e ele chorou, sentindo o arrependimento profundo pela primeira vez. Quando voltou para casa, encontrou Lin deitada, frágil como sempre, mas viva. Ele se ajoelhou ao lado dela, sem coragem de acordá-la. Em silêncio, começou a cuidar de sua mãe, não com palavras, mas com ações. Nos dias que se seguiram, Wu buscou o mosteiro em busca de mais ensinamentos. A redenção foi lenta e dolorosa.
Embora sua mãe jamais pudesse esquecer o que sofreu, ela o perdoou com o mesmo silêncio e compaixão que sempre teve. A jornada de Wu estava longe de ser fácil, mas, aos poucos, ele encontrou paz nos ensinamentos do monge. O homem que um dia foi odiado por todos na aldeia agora caminhava com serenidade. Essa história não é apenas sobre Wu e sua mãe, mas sobre todos nós. Quantas vezes deixamos que a raiva e o ressentimento dominem nossos corações, machucando aqueles que mais amamos? Assim como Wu, muitas vezes nos deixamos consumir pelas dificuldades da vida, nos afastando de quem realmente se importa conosco. Mas o budismo nos ensina que, mesmo na escuridão, sempre há um caminho para a luz. A compaixão e o perdão começam dentro de nós. Obrigado por assistir até aqui e por favor se inscreva em nosso canal.